e as propostas de orçamento previsto na Constituição e, em nosso caso em especial, o envio da matéria a esta Casa Legislativa compete ao prefeito municipal. Cumpre esclarecer que a Lei Orçamentária Anual estima as receitas e autoriza a despesa do governo de acordo com a previsão de arrecadação. Exatamente por isso, excelências, se durante o exercício financeiro houver necessidade de realização de despesas acima do limite que está previsto na lei, o Poder Executivo submete ao Congresso Nacional ou à Câmara Municipal, em âmbito municipal, conforme o caso, um novo projeto de lei solicitando a abertura de créditos adicionais suplementares. Por outro lado, a necessidade de contenção dos gastos obriga o Poder Executivo muitas vezes a editar decretos com limites orçamentários e financeiros para o gasto, abaixo dos limites autorizados pelo Congresso ou em âmbito municipal pela Câmara Municipal, conforme o caso. São os intitulados decretos de contingenciamento, que limitam as despesas abaixo dos limites aprovados na Lei Orçamentária Anual. Considerando, excelências, que o orçamento anual visa concretizar os objetivos e metas propostas no plano plurianual, segundo as diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste instante, nobres edis, este assessor jurídico pede vênia para transcrever o comando normativo estatuído do artigo 165, parágrafo 5 e 6, 7 e 8 da Carta Magna, para facilitar até mesmo a compreensão do projeto de lei número 015. Artigo 165. Lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os orçamentos anuais. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistia, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, 1 e 2 deste artigo, contabilizados a partir do plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Artigo 8º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de despesa, não se incluindo na proibição e autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Em outro instante, excelências, é dever deste patrono salientar que o teor do artigo 5º, parágrafo 1º e seus incisos da propositura prevêem a possibilidade de abertura de créditos adicionais de natureza suplementar por decreto, no importe de até 100% do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício 2025. A inovação deste ano está ainda na possibilidade de abertura de créditos adicionais de natureza suplementar por decreto, no importe de até mais 80% do valor total da despesa fixada, mediante anulação parcial ou total das dotações orçamentárias, e de outros 100% do excesso de arrecadação verificado no exercício 2026. Os percentuais elevados devem merecer a reflexão de vossas excelências, contudo, por atuar há anos nessa Casa de Leis, é minha obrigação informar que em anos anteriores percentuais semelhantes ou bens próximos foram aplicados. Em outro aspecto, nobres vereadores,
visando possibilitar a escorreita fiscalização acerca da abertura de créditos adicionais de natureza suplementar pelo prefeito municipal ao projeto de lei número 025/2025. Sugere-se outra correção no texto da cabeça do artigo 5º para explicitar que a abertura de créditos adicionais de natureza suplementar, mesmo aqueles decorrentes de superávit financeiro do exercício anterior ou por excesso de arrecadação, dependem sim da prévia autorização legislativa, não podendo ser abertos por decreto, sem que o assunto seja submetido ao Poder Legislativo local. Vertente outro, excelências. Este assessor jurídico chama a atenção para o teor do artigo 9º da propositura, vez que, nele, o alcaide municipal pretende obter autorização legislativa para realizar operações de créditos por antecipação de receita, até o limite previsto na Constituição Federal. Sobre este ponto, convém lembrar as regras do artigo 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que define o que vem a ser a denominada, abre aspas, operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, fecha aspas. Artigo 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32 e mais as seguintes. Primeiro, realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício, deverá ser liquidada com juros e outros encargos incidentes até o dia 10 de dezembro de cada ano. Terceiro, não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros de operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira ou a que vier a esta substituir. 4. Estará proibida, a linha A, enquanto existir operação anterior da mesma natureza, não integralmente resgatada. A linha B, no último ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal. Parágrafo 1º. As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe no inciso 3 do artigo 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso 2 do caput. Parágrafo 2º. As operações de crédito por antecipação de receitas realizadas por estados ou municípios poderão ser efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo de crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora. Em outras palavras, excelências, operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, também chamado ARO, é um processo pelo qual o Tesouro Público pode contrair uma dívida por antecipação da receita prevista, a qual será liquidada quando efetivada a entrada de numerário. Por fim, senhores vereadores, é pertinente ponderar que esta Casa Legislativa possui em seu corpo técnico 2 excelentes profissionais da área contábil, especialistas em contabilidade pública. Assim, devem estes auxiliarem vossas excelências na compreensão de cada código, de cada especificação, de cada elemento, de cada tipo a cada subtipo de todos os órgãos e de todas as unidades da Lei Orçamentária Anual, que ora se analisa, sugerindo-se, portanto, que seja acolhido também um parecer contábil a respeito do projeto de lei número 025. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 025/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, datado de 20 de agosto de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2026 e dá outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal.
termos do artigo 124, parágrafo 4º, a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente o artigo 47 da Carta Magna, pelos nobres vereadores desta Casa, sugerindo com humildade a observação das sugestões apresentadas, que podem ou não serem acatadas por vossas excelências. Esse é o nosso parecer, subcensura Marcelo Ferreira da Silva. Leitura do relatório do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão ao projeto de lei número 025. Interessada a mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, requerente Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara, requerida CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, origem, Poder Executivo, autoria, Dr. Itamar Vieira Gomes, prefeito municipal de Abadiânia. Do relatório, o vereador Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise de projeto de lei número 025/2025, de 20 de agosto de 2025. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. Projeto de lei número 025, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, datado de 20 de agosto de 2025, que, abre aspas, estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício de 2026 e dá outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente data, não foi apresentada emenda. É o relatório. Da análise, verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria é de competência do Poder Executivo local. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e escorrida e atendem a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95/98. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 4 dias do mês de novembro de 2025. Assinado vereadores Carlos Cleiton da Feabrantes, relator da CCJ. Votam com o relator. Vereador Rosemar José da Silva, presidente da CCJ. Vereador Nilton Nunes de Moraes, membro da CCJ. Agora, leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer do projeto de lei número 025/2025, de 20 de agosto de 2025. Membros da comissão. Relator, vereador Cláudio Azevedo Lima Neto. Presidente, vereador Ari Alberto Nascimento Costa. Membro, vereadora Camila Cristiana Borges. Relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 025/2025, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, datado de 20 de agosto de 2025, que, abre aspas,
Estima a receita e fixa despesa do município de Abadiânia para o exercício 2026 e dá outras providências. Ao projeto não foi apresentada emenda. É o relatório. Do voto do relator, antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como voto da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto do relator. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 4 de novembro de 2025, assinado. Vereador, relator Plauto Azevedo Lima Neto, presidente, vota com o relator, vereador Ari Alberto Nascimento Costa. Falta ainda pegar a assinatura da vereadora Camila Cristiana Borges. Termo de leitura, senhor presidente. Inaugura a discussão do projeto de lei 025/2025. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão em votação. Como voto, vereador Ari Alberto. Favorável. Como voto, vereador Carlos Cleito. Favorável. Como voto, vereador Bosquim Arantes. Favorável. Como voto, a vereadora Camila Borges. Favorável. Como voto, vereador Milton Preto. Favorável. Como voto, vereador Plauto Azevedo. Favorável. Como voto, vereador Renato Dalto Escola. Favorável. Como voto, vereador Nenê Trajano. Favorável. Como voto, vereador Vitor Lucas. Favorável. Como voto, vereador Wender Diniz. Favorável. Aprovada, a matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Convido agora o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito, da Fé Abrantes Agir, para proceder com a leitura do parecer jurídico dos relatórios das comissões permanentes da Casa, ambos emitidos em relação ao projeto de lei 026/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, PP, datado de 20 de agosto de 2025, que institui o plano plurianual do município de Abadiânia para o quadriênio 2026 a 2029 e das outras providências. Abadiânia, 19 do mês de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por esse advogado, no qual assina presente parecer jurídico, de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei 026/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, datado de 20 de agosto de 2025, que institui o plano plurianual do município de Abadiânia, Goiás, para o quadriênio de 2026 e 2029, e das outras providências, levantando-se para tanto algumas considerações, considerando que o ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, faz chegar aos postos legislativos no dia 26 de 8 de 2025 o projeto de lei 026/2025, solicitando a aprovação legislativa na norma legal que instituiu o plano plurianual para os anos de 2026 e 2029. Documento no qual estabelece as diretrizes dos objetivos e metas municipais para as despesas de capital e outras despesas dessas decorrentes, bem como despesas para o programa de duração continuada, considerando, Excelência, que o plano plurianual previsto no artigo 175 da Constituição Federal nada mais é do que o plano médio de prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidas pelo governo federal, estadual e municipal ao longo do período de 4 anos. Considerando novos edis que, da mesma forma, o plano plurianual é aprovado por lei quadrienal e com visto de vigência no segundo ano
de mandato, ou seja, presidente, governador ou do prefeito até o final do primeiro ano do mandato seguinte. Considerando, senhores vereadores, que nele o plano plurianual também estão previstas a atuação do presidente, governador, prefeito, durante o período mencionado no programa de duração continuada, já instituído ou instituir no médio prazo. Considerando a excelência que, como é visto, o plano plurianual é dividido de plano de ações, cada prazo deverá conter os objetivos. Nesse sentido, é oportuno destacar a necessidade do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, que operarem no segundo ano da lógica de harmonia e integração. A própria Constituição indicou como se encadeamento deve ocorrer e caberá ao plano fixar diretrizes de objetivos, metas para a administração federal, estadual e municipal, conforme o artigo 165, primeiro da Constituição Federal. E a preocupação com a compatibilidade entre os instrumentos do planejamento, do orçamento, PPA, LDO e LOA, que manifesta-se também em relação ao processo de interação entre os poderes executivo e legislativo. Assim, a Constituição prevê que a emenda do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, PLDO, e o projeto de Lei do Orçamento Anual, PLOA, podem ser aprovados caso sejam compatíveis com a PPA. Sobre a competência da Câmara Municipal de Jabadiânia, Goiás, para análise e aprovação do plano plurianual, senhores vereadores, registra-se que diz o artigo 148 do inciso 2 da Carta Magna, implicando sobre simetria. Nos outros aspectos, excelência, também atendo às disposições do projeto de lei 026, a esse assessor jurídico, que sugere, antes da análise definitiva, a iniciativa pelo soberano plenário, seja certificado nos autos da realização de audiência ou mais pública, na medida em que, nos termos do artigo 48, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a transparência da gestão fiscal, que existe ampla divulgação, inclusive nos meios eletrônicos. Por fim, nobres edis, esse assessor jurídico sugere então somente a leitura atenta dos detalhamentos do plano, programas e dos respectivos objetivos desses, encartado nessa forma de anexo ao projeto de lei, visando principalmente esclarecer aos senhores vereadores quanto o permite que sejam sugeridas ações e evitem desperdícios do dinheiro público, por oportunidade de avaliação do processo e o andamento da medida a ser desenvolvida durante o período do quadrienal. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Jabadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Na Lei 026, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, datado de 20 de agosto de 2025, que institui o plano plurianual do município de Jabadiânia para o quadriênio 2026-2029 e das outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo os mesmos ser colocados em apreciação e votação nominal, nos termos do artigo 124, a maioria simples, aplicando-se no artigo 47 do caput da Magna Carta pelos nobres vereadores dessa Casa, sugerindo com humildade a observação das sugestões apresentadas que podem ou não serem acatadas por vossas excelências. Marcelo Ferreira da Silva, OABGO 16.571. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão ao Projeto de Lei 026.
do relatório. O vereador Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a essa comissão a elaboração dos parecer por análise do projeto de lei 026/2025, de 20 de agosto de 2025. Antes de exarar o parecer, cumpre-se registrar que o papel fundamental dessa comissão é realizar o controle preventivo da constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade, a proposição e a relação dos aspectos formais e materiais da Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica restrita tão somente ao olhar técnico imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade do projeto, e não cabendo nessa forma de fase e processo legislativo à comissão e do juízo do valor quanto ao mérito do projeto. E o mérito deverá ser analisado pelo agrego plenário dessa Casa. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, no qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até o presente data não foram apresentadas emendas. E o relatório. Verifique-se o plano que não há visto de iniciativa e a matéria de competência do Poder Executivo local. Por consequência, os requisitos formais e constitucionais foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra óbice na natureza legal, pois o nosso ordenador jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais da constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe do voto do relator. Antes exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição e das Constituições Federal e Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, aos 4 dias do mês de novembro de 2025. Vereador Carlos Cleiton Abrantes, Agir, relator da CCJ. Voto com o relator, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, presidente da CCJ. Vereador Nilton Nunes de Moraes, progressista, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Membros da comissão. Vereador Plauto Azevedo Lima Neto, União Brasil. Presidente Ari Alberto Nascimento Costa, PRD. Membro, vereadora Camila Cristiana Borges, Novo. Relatório. Venha ao exame dessa comissão projeto de lei número 026/2025, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, datado de 20 de agosto de 2025, que institui o plano plurianual do município de Abadiânia para o quadriênio 2026-2029 das outras providências. Ao projeto foi apresentada a emenda e o relatório, voto do relator. Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica, Comissão de Constituição e Justiça, tanto pela assessoria jurídica quanto pela CCJ, emitidos seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não havendo ilegalidade, a inconstitucionalidade ou qualquer violação do plano plurianual, portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se impõe. Com o voto, a decisão da comissão, ante o exposto pelo acolhimento do projeto, nos termos do voto do relator, Câmara Municipal de Abadiânia, 4 de novembro de 2025. Plauto Azevedo Lima Neto, União Brasil, relator. Vota com o relator, Ari Alberto Nascimento Costa, PRD, presidente. Camila Cristiana Borges, Novo, membro. Falta assinar aqui também, senhor presidente. Termo da leitura. Inaugura a discussão do projeto de lei 026/2025. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação. Como voto, o vereador subtenente Ari Alberto. Favorável. Como voto, o vereador Carlos Cleiton. Favorável. Como voto, o vereador Bosquim Arantes. Favorável.
Como voto, vereador Newton Brito. Favorável. Como voto, vereador Flauta Azevedo. Favorável. Como voto, a vereadora Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como voto, vereador Renato Altescola? Favorável. Como voto, vereador Neném Trajano? Favorável. Como voto, vereador Vitor Lucas? Favorável. Como voto, vereador Wender Diniz? Favorável. Aprovado, a matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Convido agora o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ariel Alberto Nascimento Costa, PRD, para proceder com a leitura do parecer jurídico dos relatórios das comissões permanentes da Casa, ambos emitidos em relação ao projeto de lei 028/2025, de autoria conjunta da ilustre vereadora Camila Cristiana Borges Novo, do ilustre vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, PP, e do vereador Wender Freire Diniz, PP, datado de 16 de setembro de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos veículos oficiais de propriedade ou a serviço da administração pública municipal de Abadiânia, Goiás, e das outras providências. Concedida a palavra ao primeiro secretário da mesa, vereador Ariel Alberto. Abadiânia, Goiás, aos 3 dias do mês de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei número 028/2025, de autoria conjunta da ilustre vereadora Camila Cristiana Borges, do ilustre vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra e do vereador Wender Freire Diniz, datado de 16 de setembro de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação dos veículos oficiais de propriedade ou a serviço da administração pública municipal de Abadiânia, Goiás, e da outras providências, levantando-se algumas considerações. Considerando que os ilustres vereadores subscritores fizeram chegar aos pórticos legislativos o projeto de lei número 028/2025, no qual, segundo o artigo 1º da iniciativa, abre aspas, todos os veículos oficiais da administração direta e indireta de qualquer dos poderes do município de Abadiânia, Goiás, serão identificados com o brasão oficial do município, fecha aspas. Por força do parágrafo 2º do artigo 1º da proposta, ainda os veículos e máquinas deverão ser numerados para facilitar a identificação. Na dicção dos artigos 2º e 3º estabeleceu-se ainda critérios visuais e dizeres para a identificação de automóveis, caminhões, máquinas agrícolas e rodoviárias, ônibus, utilitários e outros a serviço do município de Abadiânia, Goiás. Considerando inicialmente registrar que compete à Procuradoria Jurídica Legislativa, órgão integrante da estrutura administrativa do Poder Legislativo local, dentre outras atribuições, a de analisar e opinar em todas as proposições sob o prisma estritamente jurídico, ou seja, os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa, não lhe competindo adentrar a conveniência e oportunidade das mesmas, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa. O procurador, no desempenho de sua função, na forma do artigo 133 da Constituição Federal de 88 e do artigo 2º, parágrafo 3º, combinado com o artigo 7º, inciso 1, da Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de 94, possui liberdade e autonomia para exprimir sua opinião técnica e, neste toar, é importante salientar que o presente parecer, não obstante sua importância para o processo legislativo, não tem efeito vinculante e tampouco caráter decisório, tendo as autoridades a quem couber a sua análise, vossas excelências, vereadores e vereadora, plenos poderes para acolhê-lo
no todo ou em parte, ou para rejeitá-lo. Outro sim, destaca-se que esta peça não substitui o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça ou das outras comissões permanentes para apreciar a matéria na forma regimental. Vale destacar agora, senhores vereadores, que o projeto de lei número 028/2025 compete quase ipsis literis o texto de legislações de outros municípios brasileiros que também instituíram a obrigatoriedade de identificação da frota local. Cite-se, só para exemplificar, o município de Bom Jesus do Tocantins, no Pará, em 2023, e o município de Sertãozinho, na Paraíba, cujas cópias das leis municipais que trataram do assunto faço juntar a este parecer. Na realidade, a norma do projeto de lei número 028/2025 nada mais faz do que cumprir um dos princípios da administração pública, o da publicidade, que, segundo o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, abre aspas, indica que os atos da administração devem permanecer e merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados, e isso porque constitui fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos. Só com a transparência dessa conduta é que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência de que se revestem. Fecha aspas. É para observar esse princípio que os atos administrativos são publicados em órgãos de imprensa ou afixados em determinado local das repartições públicas. O que importa, com efeito, é dar a eles a maior publicidade, porque somente em raríssimas hipóteses se admite o sigilo na administração. Juntamente com o princípio da publicidade, está também sendo privilegiado o princípio da moralidade, na medida em que, estando os veículos da frota municipal devidamente identificados, poderão os jurisdicionados, ou mais singelamente falando, qualquer um do povo facilmente fiscalizar a sua utilização, evitando assim eventuais abusos no uso da coisa pública. Sobre o princípio da moralidade, os ensinamentos de Eli Lopes Meireles, abre aspas, o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve necessariamente distinguir o bem do mal, o honesto do desonesto, e ao atuar não poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo do injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o importuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Fecha aspas. É de se registrar também, excelências, que a proposição encontra respaldo no que diz respeito à autonomia e à competência do legislativo do município, esculpidas no artigo 18 da Constituição Federal de 88, princípio federativo, que garante a autonomia a este ente, e no artigo 30 também da Carta Magna, reconhecendo os municípios e a autoadministração e a autolegislação, contemplando o conjunto de competências materiais e legislativas previstas na Constituição Federal para os municípios. Assim dispõe nossa lei orgânica em seu artigo 30, inciso 1. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. A propósito da iniciativa legislativa reservada, o Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o artigo 61 da Constituição da República não comporta interpretação ampliativa e, portanto, aquela reserva deve derivar de norma constitucional explícita, conforme se verifica no julgamento da ADI número 724,
RS, ministro Celso de Mello, de 27/4/2001. Neste sentido, a excelsa Corte afirmou que as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo são taxativamente descritas no artigo 61 da Carta Magna. Cabe transcrever o trecho do acordão. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no artigo 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da administração pública, mais especificamente a servidores e órgãos do Poder Executivo. Assim, somente nas hipóteses previstas no artigo 61, parágrafo 1 da Constituição, ou seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa reservada do Poder Executivo, é o que o Poder Legislativo não poderá criar despesa. Assim, por força da simetria constitucional, o processo legislativo federal no tocante à iniciativa do projeto de lei irradia-se para os estados e os municípios, na condição de normas de repetição obrigatória, com reflexo na aplicação do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Goiana, sobretudo ao se considerar o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, na qual ficou reconhecida que, somente nas hipóteses previstas no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, ou seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa reservada ao Poder Executivo, é que o Poder Legislativo não poderá criar despesa. Dito isto, inclui-se que o projeto de lei número 028/2025, ao dispor sobre a obrigatoriedade de identificação de veículos, máquinas e equipamentos do Poder Público Municipal, não trata de matéria cuja iniciativa o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Goiana reservou ao chefe do Executivo. Tampouco há de falar em violação do artigo 2º, parágrafo 1º da Constituição do Estado, que proíbe a qualquer dos poderes delegar atribuições e quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer as de outro. Relativamente à questão atinente ao impacto financeiro, restou decidido em sede de repercussão geral pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no ARE 878.911 RG/RJ, que o fato da legislação criar nova despesa à administração pública por si só não implica em vício formal ou em violação à autonomia municipal. Já quase finalizando, peço licença para a decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade, na qual o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por seu órgão especial, ao julgar o mesmo tema, obrigatoriamente de identificação de veículos, máquinas e equipamentos do Poder Público da comarca de Bela Vista, reconheceu a constitucionalidade da matéria. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei nº 774/2023 do município de Bela Vista. Obrigatoriedade de identificação dos veículos oficiais, vício de iniciativa, impacto orçamentário, ausência, pedido julgado improcedente. A Lei de Iniciativa Legislativa, que obriga a identificação de veículos oficiais, além de não afrontar a competência privativa do Poder Executivo, tem o objetivo de fazer valer os princípios da publicidade e moralidade administrativa, que devem nortear os atos da administração pública. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede da repercussão geral, que o fato da legislação criar nova despesa à administração pública por si só não implica em vício formal ou em violação de autonomia municipal. Notadamente, quando a despesa é diminutiva frente aos benefícios ocasionados à administração pública e aos jurisdicionados, como ocorre no caso sob análise. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 028/2025, de autoria conjunta da ilustre vereadora Camila Cristiana Borges,
do ilustre vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra e do vereador Wender Freire Diniz, datado de 16 de setembro de 2025, que, abre aspas, dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação dos veículos oficiais de propriedade ou a serviço da Administração Pública Municipal de Abadiânia, Goiás, e da outras providências, fecha aspas, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, de acordo com os termos do artigo 124, parágrafo 4º, alínea C, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e, por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente os artigos 47 da Carta Magna, da Lei Orgânica e 15 da Lei Orgânica Municipal e 43 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, pelos nobres vereadores desta Casa. Este é o nosso parecer sob censura, assinado Marcelo Ferreira da Silva, OAB 16571. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão ao projeto de lei número 028. Interessada a mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, requerente Rodrigo Gomes de Belém, requerida CCJ, origem, Poder Legislativo, autoria, vereadora Camila Cristiana Borges, vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, vereador Wender Freire Diniz. Do relatório, o vereador Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise de projeto de lei número 028/2025, de 16 de setembro de 2025. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. Projeto de lei número 028/2025, de autoria da vereadora Camila Cristiana Borges, do vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra e do vereador Wender Freire Diniz, datado de 16 de setembro de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação dos veículos oficiais de propriedade ou a serviço da Administração Pública Municipal de Abadiânia, Goiás, e da outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente data não foi apresentada emenda. É o relatório da análise. Verifique-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria de competência do Poder Legislativo local. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita e atende a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95 de 98. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 4 dias do mês de novembro de 2025. Vereador, relator, Carlos Cleiton da Feabrantes. Voto com o relator. Vereador Rosemar José da Silva, presidente da CCJ. Vereador Nilton Nunes de Moraes, membro da CCJ. Assinado. Leitura do parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 028/2025 de 16 de setembro de 2025. Membros da comissão. Relator, vereador Glauco Azevedo Lima Neto. Presidente, vereador Ari Alberto Nascimento Costa. Membro, vereadora Camila Cristiana Borges. Relatório. Veio ao exame dessa comissão o projeto de lei número 028/2025, de autoria da vereadora Camila Cristiana Borges, do vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra e do vereador Wender Freire Diniz, datado de 16 de setembro de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação dos veículos oficiais de propriedade ou a serviço da Administração Pública Municipal de Abadiânia, Goiás, e da outras providências. Ao projeto não foi apresentada emenda. É o relatório. Do voto do relator. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à Assessoria Jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a Assessoria Jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se impõe. É como voto. Da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto do relator. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, assinado. Vereador Glauco Azevedo Lima Neto, relator. Ari Alberto Nascimento Costa, presidente. Camila Cristiana Borges, membro. Término de leitura, senhor presidente. Inaugura a discussão do projeto de lei 028/2025, iniciando-se pelos edis autores da proposta. Algum dos vereadores deseja fazer uso da palavra? Quem gostaria de falar primeiro? Vereadora Camila, concedida a palavra. Bom, gente, a justificativa é que a identificação visual obrigatória permite que a população e qualquer pessoa reconheça facilmente quando esses carros estiverem a serviço do poder público. Trata-se de uma medida muito simples, mas que vai gerar um grande impacto, principalmente porque a gente vem para reforçar a questão da transparência, da fiscalização, da responsabilidade, da ética. Então, é uma medida que se faz necessária para que coíba, o uso indevido desses veículos, como já foi flagrado diversas vezes esse tipo de ação. É bem simples, o projeto está bem claro, está bem compreensível também. Mais algum dos vereadores autores do projeto deseja fazer uso da palavra? Concedida a palavra ao vereador Vitor Lucas. Um projeto bem simples, basicamente isso que a vereadora Camila disse, e também há alguns acréscimos a ser dito, que esses dias uma cidadã de Abadiânia me ligou que um carro da prefeitura passou por ela na BR e quase jogou dela para fora da pista. Ela não soube identificar qual o veículo, que era um UP, salvo engano tem 2 ou 3 aqui no município. Ela não deu tempo de olhar a placa, não deu tempo de olhar o motorista para passar para o secretário ou para quem fosse de competência. Então, com a identificação que a gente vê nos carros públicos, em viaturas, o número ali de cada carro, se torna mais fácil. E também para a administração pública. A administração pública não pode pagar multas de veículos. Tem que ser cobrado do infrator. Então, como a identificação, com a planilha que cada secretário possa criar, ou de acordo com cada um entender, isso é mais fácil também para a administração pública cobrar essas multas dos infratores. Mais algum vereador? Vereador Wender, não? Agora abra a palavra aos demais vereadores para discutir a respeito do projeto. Algum vereador deseja discussão? Concedida a palavra ao vice-presidente, vereador Renato. Esse projeto me trouxe uma lembrança, eu acho que não é de conhecimento de todos, mas na gestão passada, não sei se os vereadores que já vêm de um mandato antigo, lembra? Eu apresentei um requerimento na época, também para identificar os veículos, máquinas, toda a estrutura móvel do município de Abadiânia. E infelizmente foi rejeitado.
na época da gestão passada. E essa rejeição desse projeto, na época, ele não foi parabenizado, não só aqui, mas ele também foi parabenizado pelos secretariados. Parecia que ninguém queria que os veículos fossem identificados. A vitória era não identificar os veículos, quanto o certo seria a se fazer era identificar os veículos. Esse mesmo projeto, mas mediante um requerimento. E hoje voltamos ao que já era para ter sido aprovado na época. Um projeto importante, né, para identificar os veículos, e não só os veículos, mas os maquinários. Só essas minhas palavras. Mais algum vereador deseja discutir? Não? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação, como vota o vereador subtenente Ari Alberto. Favorável. Como vota o vereador Carlos Clay. Favorável. Como vota o vereador Bosquim Arantes. Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges. Favorável. Como vota o vereador Newton Preto. Favorável. Como vota o vereador Plauto Azevedo. Favorável. Como vota o vereador Renato Daltescola. Favorável. Como vota o vereador Neném Trajano. Favorável. Como vota o vereador Vitor Lucas. Favorável. Como vota o vereador Wender Diniz. Favorável. Aprovado, a matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Agora, cumprindo aquelas disposições legais incutidas no artigo 19 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, entrega a direção dos trabalhos ao senhor vereador vice-presidente Renato Daltescola, PR, na medida que subscrevo a próxima proposta a ser deliberada pelo soberano plenário. Convido agora ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Preto da Fé Abrante, agir para proceder com a leitura dos pareceres jurídicos dos relatórios das comissões permanentes da Casa, ambos emitidos em relação ao projeto de lei número 031/2025, de sua autoria, conjuntamente com o ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, datado de 23 de setembro de 2025, institui o Dia Municipal do Psicológico do município de Abadiânia e de outras providências. Abadiânia, Goiás, 9 dias do mês de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor vereador, vice-presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por esse advogado, que ao final assina presente parecer jurídico, de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do município de Abadiânia, sobre o projeto de lei 031/2025, de autoria conjunta dos ilustres vereador Carlos Clay da Fé Abrantes, Agir, e do ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, datado de 23 de setembro de 2025, que institui o Dia Municipal do Psicopedagogo do município de Abadiânia e das outras providências, levantando-se algumas considerações. Considerando que os ilustres vereador Carlos Clay da Fé Abrantes, Agir, e o ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, fizeram chegar aos postos legislativos no dia 4 de 8 de 2025, o projeto de lei 031/2025, do dia 29 de setembro, próximo passado, no qual, segundo o artigo 1º da iniciativa, fica instituído o Dia Municipal do Psicopedagogo no município de Abadiânia, Goiás, a ser celebrado anualmente no dia 12 de novembro, com o objetivo de reconhecer e homenagear os profissionais da psicopedagogia, pelo qual o papel fundamental na promoção de aprendizagem, do diagnóstico e no tratamento de dificuldades de aprendizagem, bem como na inclusão educacional. Cumpra-se registrar que compete à Procuradoria Jurídica Legislativa, o órgão integrante da estrutura administrativa do Poder Legislativo local, dentre outras atribuições, a de analisar e opinar em todas as proposições sobre prisma retritamente jurídico, ou seja, os aspectos constitucionais legais do regimento
do regimento na técnica legislativa, não lhe competindo adentrar a conveniência e oportunidade das mesmas, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa.